Olá, tudo bem com você? Meu nome é Alisson Moisés e a gente está aqui mais uma vez na sala dos jovens da Igreja Adventista, na rua Maurício Fover, 77. Convidando você, se você quiser vir aqui, sábado de manhã, estudar a Bíblia com a gente, 9 horas. Se não, você pode acompanhar por aí. Bom, hoje nós vamos estudar Jesus e o Sinai e Jesus. Então, nós vamos continuar da nossa aula passada. A gente estudou um pouquinho sobre a vida de Abraão, que Deus chamou Abraão, porque Deus queria formar uma nação para que pudesse representar o seu nome. E essa nação é a nação de Israel. E Deus fez uma promessa que viria Isaac, e essa promessa foi cumprida através de um milagre. Um dia Deus e 2 anjos desceram lá para falar com Abraão. Deus se faz homem e fala que a fundação do seu povo ocorreria através de um milagre de concepção, que Sara, uma mulher idosa que já não poderia ter filhos, teria. Da mesma maneira, nós fizemos a comparação que com Jesus também aconteceu uma coisa semelhante. Deus se faz homem e também acontece um milagre da concepção, não de uma senhora, mas agora de uma jovem que era virgem, não era desposada nem casada. Então essa jovem também teve filho. Da mesma maneira que Deus usou Isaac para fundar a nação de Israel, Deus usou Jesus, o seu próprio filho, para fundar a igreja cristã. E nós vimos que também, da mesma maneira que no Gênesis, Deus pediu para que Abraão sacrificasse Isaac no Monte Moriá, e na última hora um cordeiro apareceu, né? Deus proveu o cordeiro, um sacrifício no lugar de Isaac, no lugar de nós, para que nós possamos viver. Deus proveu Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, agora eu queria que você viesse comigo para a gente estudar o Sinai. O tempo passou e a descendência de Abraão, Isaac nasceu, Isaac teve Jacó, Esaú, Jacó teve 12 filhos, 4 mulheres, que família complicada. E um dia desce a família de Jacó para o Egito, José é vendido para o Egito, lá no Egito ele se torna governador, o tempo passa e um dia ele convida toda a sua família para vir com ele para o Egito. A promessa de Deus é que se multiplicariam. Então essa promessa agora nós vamos estudar um pouquinho sobre ela lá em Êxodo. No comecinho do livro de Êxodo ele traz esse relatório. Com o tempo o povo se multiplicou e a descendência de Abraão se multiplicou como as estrelas em multidão. Olha só que interessante. Para isso Deus levou eles para dentro do Egito, porque lá no Egito Deus usou pessoas que não conheciam a Ele, que ajudassem o povo, e assim o povo se multiplicou. Mas o tempo passou, Satanás começou a tentar destruir o povo de Deus. E Faraó deu uma ordem que as parteiras deveriam pegar as crianças e jogar no Nilo, matá-las. E nesse episódio nós vemos Satanás tentando destruir o povo de Deus, assim como ele tentou fazer lá quando Jesus nasceu. Herodes ficou com medo e tentou matar todos os meninos também, a semelhança do que aconteceu na época de Moisés. Então, Deus, Êxodo 3, 9 e 10, ele disse o seguinte: o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, pois eu vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Então, Deus viu que o povo estava sofrendo. E aí, Deus, no meio daqueles bebês, ele salvou um bebê especial, Moisés, quer dizer, tirado das águas. E esse bebê cresceu, a filha do faraó encontrou o bebê lá no rio, no bercinho, levou para sua casa e criou Moisés como se fosse o filho dela. Então Moisés talvez seria um dos herdeiros do trono de faraó. Mas um dia Moisés comete um crime lá, assassina um egípcio, ele percebe que tinha uma missão, e aí ele foge para o deserto. Lá no deserto Deus se encontra com Moisés na sarça. E é esse texto que nós lemos. Deus fala: eu ouvi a aflição do meu povo, eu ouvi que ele está na escravidão, e eu vou descer para livrá-lo e cumprir a promessa de levá-lo para Canaã, a terra que eu fiz a promessa a Abraão. Então Deus vai lá a Moisés e fala isso. E ele fala para Moisés: vem agora, eu vou te enviar ao faraó, versículo 10, para que tire o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. E nessa, Moisés pergunta assim: mas Senhor, quem sou eu? Para você entender hoje, seria como se Deus falasse para você: vá falar com o presidente dos Estados Unidos e tira o meu povo que está lá. Você fala: mas quem sou eu? Senhor, vai falar? E Deus fala assim: Moisés, eu vou estar com você, você não precisa ter medo. E Moisés falou assim: mas quem é o Senhor? E aí Deus fala para Moisés: olha, eu sou o que sou. Quando perguntarem quem te enviou, você fala: o eu sou me enviou a vós. O eu sou quer dizer o eterno, que não tem começo
e não tem fim. Então é o Deus eterno. Então Moisés, obedecendo a voz de Deus, ele vai. A promessa de Deus a Abraão já tinha sido cumprido, porque os filhos de Israel agora já eram uma multidão. Alguns chegam a dizer quase 2 milhões, mais de 1,5 milhão. Era muita gente, né? Então ele vai até lá. E quando ele vai até lá, Moisés vai e fala com o faraó. E fala a faraó, deixa ir o meu povo, é o que Deus falou. Se você não me deixar ir, assim como você matou os primogênitos, os meninos, eu vou matar o seu primogênito. Só que o coração de faraó era duro. Então, lá em Êxodo 6, 7 e 8, está escrito assim, falando com aquele povo, não com o faraó: tomar-vos-ei por meu povo, e eu serei o vosso Deus, a descendência de Abraão. E sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirou de debaixo das cargas do Egito, e vos levarei à terra a qual jurei dar a Abraão, Isaque e Jacó. Vou-la darei como possessão. Eu sou o Eterno, o Senhor. Então Deus falou para aquele povo na boca de Moisés: olha, Deus vai libertar vocês do faraó. E esse Deus é o Senhor, Deus Eterno, o mesmo que foi o Deus de Abraão, depois de Isaque e depois de Jacó. Ele me enviou aqui para libertar vocês. O versículo 4 também do capítulo 6, Deus fala assim: também estabeleci a minha aliança com eles, com Abraão, Isaque e Jacó, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra que habitaram como peregrinos. Então Deus agora veio para cumprir a sua promessa. E está aqui uma dica para você: Deus cumpre as suas promessas. Pode demorar, mas ele cumpre. Aqui havia passado 400 anos, 430, 400 de opressão, conforme ele tinha prometido a Abraão. Na época certa, Deus veio para cumprir a profecia, e ele cumpriu. Então a promessa era multidão, Canaã e ser uma bênção a todas as nações. 3 promessas que Deus fez a Abraão, ele seria uma bênção. Quando Moisés vai falar com o faraó, e ele fala, o coração do faraó era duro, ele fala: liberta o meu povo, que senão eu vou mandar pragas. E o faraó falava que nada de libertar. Então Deus enviava pragas, e são muitas pragas, você pode estudar aí na sua Bíblia, são várias pragas. As águas do Nilo se tornam em sangue. Cada praga que caía era em cima de um falso deus do Egito. Era como se Deus estivesse falando: vocês acreditam nesse monte de ídolos aí, Deus do Egito? Isso aí não é Deus nada, é tudo falso. Então a primeira caiu no Nilo, que o Egito, ele adorava o Nilo como se o Nilo fosse o Deus da vida, da fertilidade. O faraó fala: não vou deixar o seu povo sair. E Deus transforma o Nilo em sangue. E os mágicos ali de faraó conseguem transformar um pouquinho de água. Então o coração dele fala: não, os meus mágicos fazem igual você também, Moisés. E assim as pragas vão vindo. A segunda praga são as rãs. Você imagina rã por todo lado, gente. É rã na sua cama, é rã no banheiro, é rã por quanto é canto, um negócio nojento, aos milhares, aos milhões. Faraó, coração duro, não consegue libertar o povo. Terceira praga, os piolhos. Estava lotado de piolho no Egito. E os magos, os mágicos, tentam também copiar o milagre que Deus tinha feito dos piolhos, mas eles não conseguem. E aí os próprios feiticeiros lá do Egito, eles falam assim para o faraó: faraó, isso é o dedo de Deus, deixa o povo ir. Mas faraó, coração duro, não deixou. Veio quarta praga, moscas, mosquito por todo o Egito. Coração duro, não deixou. Todas as vezes Moisés ia lá e tentava libertar, e faraó não deixava. Quinta praga, os animais do Egito morrem. Os animais do povo de Deus, dos hebreus, os descendentes de Israel, de Jacó, esses animais, eles não morriam, mas os egípcios morriam. Acabou os animais dele. Sexta praga, úlceras, feridas, machucados por todo lado nos egípcios. Sétima praga, chuva de pedras. O Egito praticamente já estava destruído e o coração de faraó duro. Oitava praga, gafanhoto. Comeu toda a plantação do Egito. Já não tinha gado, a cidade estava destruída, as pessoas estavam com úlceras e os gafanhotos. Todas as vezes o faraó falava assim: não, tá bom, eu deixo. Mas na hora H ele não deixava. Já aconteceu isso com você? Cuidado se você tem um coração duro. Quando você promete uma coisa para Deus, ore a Deus e cumpra, né? Não seja coração duro e teimoso que nem faraó. Nona praga, as trevas. Ficou tudo escuro no Egito. E daí faraó falou: não, pode ir, Moisés. Só que na hora H, quando o povo ia, ele não deixou. E então vem a última praga, a 10ª praga. Então Deus falou para Moisés: agora vocês vão embora mesmo.
Que praga era essa e que isso é importante para o nosso estudo de hoje? Gênesis 12, 5 e 6. Então, Deus deu o seguinte recado: vocês vão arrumem as suas malas, coloquem a mochila nas costas e se preparem, porque amanhã cedo vocês vão embora. Imagine você que nasceu escravo, 400 anos, seu avô, seu bisavô, todo mundo foi escravo, você é escravo, não sabe o que é liberdade. Deus fala assim: amanhã cedo você é livre. Eu imagino que eu ia fazer uma festa, né? Falar, puxa vida, acabou o chicote, acabou tudo isso. Então Deus falou, Êxodo 12, 5 e 6. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia desse mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Então Deus falou, olha, vocês se juntem. Cada família vai pegar um cordeiro, a palavrinha hebraica de cordeiro é a mesma de Gênesis 22 e a mesma de Isaías 53. Você vai imolar esse cordeiro em família, vocês vão comer a carne desse cordeiro, vocês vão pegar o sangue do cordeiro e passar no umbral da porta, as laterais da porta e em cima. E quando for meia-noite, o meu anjo vai descer no Egito. E ele vai fazer juízo no Egito. Então todas as casas dos egípcios que ele entrar, o primogênito, o filho mais velho, vai morrer. O primogênito era o símbolo da continuidade. Em outras palavras, vai acabar com a glória do Egito, com a continuidade do Egito. E então a casa que tiver o sangue do cordeiro, ele não vai entrar. Então todos os israelitas entraram. E quando foi meia-noite, houve um grande clamor no Egito. As mães choravam e diz que morreu, a Bíblia diz que morreu desde o animal primogênito até o filho de Faraó. Então nesse momento, quando o filho do Faraó morreu e todos os filhos, o próprio Faraó e o povo falavam, vão embora antes que a gente morra todos aqui. Então olha que lição, o cordeiro morreu para que eles fossem livres da morte. O primogênito era vivo porque o cordeiro morria. E o primogênito era o símbolo da continuidade, era o filho mais velho. Então o cordeiro morreu, pelo sangue dele, o povo de Israel ficou livre da morte e foram para a liberdade. Esse cordeiro deu origem à cerimônia da Páscoa. E Jesus se identifica como o Cordeiro de Deus. João identifica Jesus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então esse cordeiro era o símbolo do que o Filho de Deus iria morrer para nos libertar. Não do Egito dessa terra, mas do Egito do pecado e do Egito da morte. Lembra disso? Então aqui está prefigurado Jesus. Jesus era esse cordeiro. Na sequência, Deus leva o povo, tira do Egito, e fazendo um resumo da história, leva esse povo para o deserto e faz ali uma aliança. Uma aliança quer dizer um concerto, um combinado, um trato. E essa aliança, exemplo aqui de aliança que a gente usa, né? Na época não era uma aliança de anel, mas era um concerto, um acordo. Deus leva o povo para o Monte Sinai e lá em Êxodo, capítulo 20, você tem os 10 mandamentos. E também no hebraico original são conhecidos como as 10 palavras que foram escritas na tábua de pedra pelo dedo de Deus, conhecida como as tábuas da aliança. Sempre quando Deus falava com Moisés, ele falava com Moisés, Moisés escrevia e comunicava ao povo. Quando você abrir na sua Bíblia, Êxodo capítulo 20, versículo 1, está assim, então falou Deus todas essas palavras. Quer dizer que Deus não falou só com Moisés, falou com todo o povo. No versículo 18, Êxodo 20, 18, diz assim, todo o povo presenciou os trovões, e os relâmpagos, e o clangor da trombeta, e o monte fumegante, e o povo observando se estremeceu e ficou de longe. Versículo 19, disseram a Moisés, fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco para que não morramos. Então eles pediram a intercessão, mas a lei, os 10 mandamentos foram ouvidos por eles, e eles receberam as tábuas da aliança. Então olha que interessante, Deus libertou eles do Egito, da escravidão, levou para o Sinai e no Sinai fez com eles um acordo, fidelidade. O esposo era Deus, a esposa era o povo, os descendentes de Israel, de Jacó, de Abraão e Isaac. E Deus falou, eu vou levar vocês para Canaã, mas em Canaã vocês devem ser fiéis. Como um esposo que pega a esposa, leva para sua casa, eu cuido de você, você é fiel a mim. Bonito, né? Assim nós somos a esposa de Deus, a igreja é a esposa de Deus. Agora vamos comentar um pouquinho sobre os 10 mandamentos para a gente finalizar o nosso estudo de hoje.
Se você abrir a sua Bíblia, você vai ver o primeiro mandamento, versículo 2: Eu sou o Senhor teu Deus, te tirei do Egito, da casa da servidão, não terás outros deuses diante de mim. Em outras palavras, é só eu que sou Deus. Não adianta você ser fiel a mim e ser fiel a outro Deus, é só eu, o único. Então, Deus era o único, é como o esposo. A esposa chega para o esposo e fala assim: você, meu bem, é o único. Você chega para sua namorada e fala assim: meu bem, você é a única. Então, isso com relação ao homem e à mulher, mas entre o homem e Deus também. Então, o Senhor é o único, amém? Segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura, versículo 4, nem semelhança alguma do que há nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adorarás e nem lhe darás culto. Porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade, o pecado dos pais e dos filhos, até terceira e quarta geração dos que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações que me amam, guarde os meus mandamentos. Então Deus falou para Israel: não faça imagem, não era nem para fazer, com o objetivo de culto. Aí alguns amigos que adoram imagens, santos e outras imagens que tem por aí no nosso Brasil afora, santa, santo e tantas coisas aí, eles falam assim: não, mas Deus falou que podia fazer, olha lá o querubim da tampa. Sim, na Bíblia há um registro de algumas imagens, mas imagem de enfeite é uma coisa, imagem de adoração e culto é outra coisa. Aí alguém fala assim: não, mas a gente não adora a imagem, a gente venera. Mas meu amigo, se você olha para a imagem, você canta para a imagem, você ajoelha diante da imagem, você está prestando culto diante da imagem. E o mandamento é claro: não faça imagem, não adore nem preste culto, porque isso ofende a Deus. Deus é o único esposo. Então imagina se você tem sua esposa, aí a sua esposa, ela deixa de abraçar você, deixa de beijar você, deixa de conversar com você, e agora ela conversa com o vizinho, né? E você fala assim: não, mas ela não está me traindo, né? Ela não está se deitando com o vizinho. Mas tá bom, ela abraça o vizinho, beija o vizinho, ela vai na casa do vizinho. Então, você vai aceitar uma situação dessa? Jamais. Eu não aceitaria. Então veja, Deus falou: não é para fazer imagem com o objetivo de culto. O querubim, ninguém adorava o querubim, o querubim não tinha nome, ninguém fazia oração para o querubim, ninguém falava com o querubim era o enfeite da tampa da arca. Então o pecado está quando você faz uma imagem com o objetivo de prestar culto. Se você canta para o santo, você ora para o santo, você faz. Então, você é livre, né? É a sua religião, você é livre para fazer isso. Mas você está quebrando o segundo mandamento. Então, com respeito a todas as religiões que a gente tem, mas a gente não pode deixar de falar a verdade da Bíblia. Se você faz isso, você está quebrando o segundo mandamento. Terceiro mandamento: não tome o nome de Deus em vão, respeite o nome de Deus. O quarto mandamento: lembre do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. No versículo 11, Deus fala assim: olha, porque em 6 dias fez o Senhor teu Deus a terra, o mar, o céu e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o sábado e o santificou. Então o quarto mandamento, ele já não existe no Sinai, ele existe desde a criação, lá do Éden. Antes de haver pecado, antes de haver judeus, antes de haver qualquer nação, havia apenas o homem. Então Deus já estabeleceu o sábado. Então é sinal de fidelidade da esposa, igreja, para o seu esposo. Quando guardamos o sábado, nós estamos falando: Deus é o meu Criador. Então eu estou falando para você agora mudar de igreja. Não, não é isso, calma, né? Estou falando para você mudar de igreja. Você pode seguir a Deus na igreja que você está, mas você deve sim seguir a palavra de Deus. Sábado não é invenção de adventista e nem de judeu, é invenção de Deus. Antes de haver judeus já havia sábado, antes de haver pecado já havia sábado. Então veja, você não vai guardar o sábado para se salvar, ok? Primeiro Deus libertou o povo, depois levou para o Sinai. Primeiro Jesus nos salvou, depois Deus pede que nós sejamos obedientes a Ele, ok? Então o sábado é sinal de fidelidade de mim para com Deus, quando já fui libertado pelo sangue do Cordeiro. É isso, então acho que está bem claro. Depois a continuidade do concerto, da aliança. Honra os pais, honre teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra. Também tinha a ver com eles obedecerem ao Deus dos pais dele, Abraão, Isaac e Jacó. Na sequência: não matarás, quer dizer, não cometa assassinato contra a vida do seu próximo, não violente a vida do seu próximo, não adulterarás, respeite sua esposa, respeite sua família, não furtarás. Deus estava falando para ser honesto, respeitar as posses, a propriedade do trabalho. Não dirás falso testemunho contra o próximo, é a mentira contra o próximo, é a fofoca, a acusação. E o último dos mandamentos: não cobice, não tenha inveja, não deseje as coisas do próximo.
A casa, a mulher, o próximo, nem o servo, nem a serva, nem o boi, nem o jumento, nem coisa alguma que pertença ao próximo. Então olha que bonito. Primeiro Deus liberta e salva, depois Deus faz aliança. Primeiro Jesus morre por você e te salva. Depois ele fala, me obedeça e seja fiel. Deus te abençoe, que espero que esse estudo bíblico tenha esclarecido as coisas para você, que Deus, Ele nos ama, Ele ouve nosso clamor, Ele provê cordeiro para nos libertar e espera de nós fidelidade. E Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Tchau.